Olá pessoal, aqui da Psicologia Aplicada, a prática profissional do técnico de enfermagem, mas que também são conhecimentos que podem ser extensivos a qualquer curso de técnicos da área de saúde. Nós estamos na videoaula 4, começamos com a videoaula 4, que estudamos a psicologia da aprendizagem e detalhamos o quê? A importância disso para o técnico de enfermagem, o dia a dia do técnico de enfermagem, para a utilização própria e com as pessoas com quem ele vai trabalhar e também com os outros técnicos da área de saúde. E discutimos o primeiro aspecto do nexo, que era o nexo causal. Definimos o que era o nexo causal. Também lembramos que aqui são noções básicas, né? No esgoto, o assunto são noções básicas, no mínimo, que esses profissionais, futuros profissionais devem saber. Então, nós fizemos uma pequena introdução e vamos ao nexo causal. Agora, depois dessa videoaula 4, nós vamos à videoaula 5 também, né? De psicologia da aprendizagem, né? Ou seja, aprendendo a aprender, ou aprendendo sobre o aprender, também cabe. E essa segunda aula será sobre o que é aprendizagem. Então vamos lá. Aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos ou valores são adquiridos ou modificados como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Então, competências. Competências é quando você junta habilidades para resolver problemas ou situações, ou fazer propostas para possíveis resoluções. Então, quando você junta isso, seria competência. Habilidades são saber fazer algo, né? Dentro do contexto ou fora do contexto. Então, saber falar, saber construir, saber mexer uma massa, saber preparar, saber cortar um peixe, né? Cozinhar um peixe, limpar um peixe. Então, você tem um problema, você tem que fazer um peixe assado, você tem um peixe, tem um material, e você tem que fazer o peixe assado ou cozido para alimentar um dado grupo de pessoas. Então, isso, se você conseguir resolver essa tarefa, então você foi competente para resolver um problema, que era fazer o peixe para alimentar um grupo de pessoas. Você tinha um material, você pode ter um material, a necessidade de não saber fazer, então você não é competente para aquilo. Pode ter várias outras competências, mas não tem sobre isso. Aí, a competência é você saber resolver. A habilidade é você saber limpar o peixe, você saber misturar, conhecer cada tempero, identificar cada tempero diferente. Aí, quando você sabe misturar os temperos certos do peixe, você tem vários conhecimentos, você consegue identificar cada tempero, é uma habilidade. Quando você consegue colocar os temperos de maneira correta para aquele peixe, para ficarem harmonizados e saborosos, então você teve competência. Então, a habilidade, ela é o pré-requisito para a competência. Mas eu posso, por exemplo, ter uma habilidade de aspirar de uma ampola um medicamento. Tem habilidade para aquilo. Mas para me dar uma injeção, em que eu vou pegar a ampola até dar a injeção no indivíduo para resolver uma situação desse, eu também tenho que ter uma habilidade em aplicar a injeção, por exemplo, por via intramuscular no braço. Então, eu posso saber como é que se aplica uma injeção no intramuscular, no baixo, no músculo deltoide, mas não saber aspirar, enfim. Mas se eu sei aspirar, se eu sei injetar, se eu sei como aspirar o êmbolo para avaliar se eu não estou no vaso sanguíneo, se eu junto uma série dessas habilidades, então habilidade é como fazer, mas se eu junto uma série de habilidades de como fazer, consigo articular aquilo e resolver um problema, essas habilidades viraram competência. Então a habilidade é como fazer, e a competência é com aquilo que eu sei fazer, como é que eu consigo resolver situações ou propor resoluções de situações. Aí seria a competência. Então,
aprendizagem envolve você ter conhecer, adquirir habilidades, e a partir dessas habilidades você adquirir competências. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Isso só é conquistado com a aprendizagem. Ter conhecimento sobre algo, né? Você pode ter conhecimento que na Grécia Antiga a situação era assim, assim, assado, né? Então você tem o conhecimento que algo aconteceu, que algo acontece, que algo poderá acontecer, também não é uma habilidade, é um conhecimento. Habilidade é você saber fazer alguma coisa motora, ou ter uma reação emocional. Não, aqui você tem um conhecimento. Esse conhecimento, em determinadas situações, se você fizer analogias, fizer interrelações com outros conhecimentos, pode até te ajudar a resolver alguma coisa, ou se safar de uma situação, fazer propostas, e aí ele virou uma competência. Então não é só habilidade, e não é só habilidade motora, pode ser emocional, né, que vai se transformar em competência. Conhecimento, você pode ter simplesmente conhecimento, mas você pode utilizar aquele conhecimento para ter competência para algo. Então, a aquisição de conhecimento, a melhora, a ratificação desse conhecimento também faz parte do processo, é algo que se consegue no processo de aprendizagem. Valores, né? Aí pode ser valores morais, filosóficos, definições de algo, né? Que é muito importante, né? Minimamente o nexo causal, que é o mínimo que a gente quer, é saber o que é algo. Também isso a gente adquire com o processo de aprendizagem. E esses valores também, junto com os conhecimentos, podem ser utilizados, né? Dependendo do quanto mais você tem conhecimento sobre uma causa, sobre uma dada situação e valores sobre aquilo, você também pode usar e se transformar em competência. E tudo isso, esses conhecimentos ou esses valores, eles podem ser adquiridos. Você não tinha valor sobre aquilo, não tinha conhecimento sobre aquilo e passou a ter. Pode ser modificados, ou seja, você tinha um conhecimento, né, de que comer manga com beber leite que passa mal. Você tinha esse conhecimento, os antigos falavam isso. Então, tanto que quando você tem uma situação que tem que comer manga e beber leite, e você precisa dos dois, você vai tentar, por esse conhecimento, por outros valores, não fazê-lo. Então, para se proteger, uma competência. Até que um belo dia você tem mais informações, estuda, ou busca, ou ao acaso, ou vivenciou, não importa. E aí você descobriu que isso estava equivocado. E até descobriu por que essa ideia falsa foi criada. Aí você modifica aquilo que você aprendeu. E, aliás, você dificilmente esquecerá, porque você, durante algum tempo, tinha uma ideia errônea, tinha um valor errôneo, um conhecimento errôneo sobre aquilo. E aí você, no processo de aprendizado, você começa a questionar determinadas coisas, começa a observar. E se você ainda tem dúvida, será que agora é que eu estou sabendo? Será que isso não é uma informação equivocada, que a anterior é que é correta? Aí você vai ver que as pessoas comem mousse de manga, sorvete de manga, bolo de manga, pudim com manga, né? E tudo isso leva a leite. Não tem nenhuma restrição, não tem nada que... Aí você põe realmente essa informação era correta, aí você vai até se perguntar, por que eu não percebi isso antes? Porque você não aprofundou o seu aprendizagem, ou não teve interesse, ou depois, seja lá qual for, mas a aprendizagem não evoluiu para você chegar a esse ponto. Então, nesse caso, foi uma aprendizagem, a primeiro, você adquiriu, erroneamente adquiriu, poderia ter adquirido certo. O segundo, você modificou. Ou pode também reforçar, né? Ratificar, ampliar. Né? Você tinha uma ideia, por exemplo. Primeiro, você tinha uma ideia de comer manga e tomar leite passava mal. Depois você descobriu que não era isso. E aí verificou vários exemplos. Beleza, então modificou. Essa modificação ela pode ser ampliada, porque mais tarde você descobriu o porquê da origem desse boato. Tá? Então ela foi ampliada, ela foi ratificada e foi ampliada. Né?
Então você conheceu primeiro, adquiriu o conhecimento que comer manga e tomar leite passa mal. Depois descobriu, um despertos no assunto, você tem credibilidade, que aquilo dali era errado, que não era bem assim. Aí você ratifica depois num outro texto, com outros expertos, ou você mesmo raciocinando, realmente, olha, mousse com leite só não passa mal, sorvete não passa mal, então por que que, né? Aí será que tem alguma informação aí que neutraliza? Aí você vai lá buscar, não busca nada e de repente você encontra até uma fonte que dá esses exemplos. Então você só ratificou o novo conhecimento que você teve, né? E foi ampliando, ratificou, aí depois foi ampliando o conhecimento que você descobriu da origem disso. Como é que isso surgiu? Se não tinha nada a ver, como é que surgiu? E aí foi reforçando mais a ideia anterior e ampliando. Então, o processo de aprendizagem vai fazer com que você adquire conhecimentos, valores, e que você, desses conhecimentos e valores, possa modificá-los, né? Depois, à medida que o processo contínuo é um ad contínuo, pode ratificá-los, pode ampliá-los, né? Justificá-los. E aí isso tudo é feito de que maneira? Como resultado de quê? Se é a consequência de quê? Nós estamos falando tudo consequência. A competência é a consequência das consequências, a habilidade, o conhecimento, os valores adquiridos, ou modificados, ou ratificados, ou ampliados, são sempre consequências. As consequências do quê? O resultado do estudo, você sentar, a região glútea na cadeira, no banco, no sofá, no chão, e pegar o material do computador, ou pegar áudios, ou pegar livros, e você buscar, ou você buscar com o esperto, fazer uma entrevista com o esperto, fazer um roteiro, preciso saber disso, não importa, ou vários métodos, mas você fez o trabalho em si. O estudo é um trabalho, né? O trabalho, de uma maneira geral, o que não é bacana, porque você poderia estar fazendo algo de lazer, você poderia estar descansando, então o trabalho dá trabalho. Mas o que é bom do trabalho, a diferença entre as pessoas que dizem que gostam do trabalho e as que não gostam, é que não gostam, o resultado dos trabalhos dela, trabalho aqui eu estou dizendo atividades laborais, que inclui também o estudar, apesar que a consequência é a aprendizagem. Mas no trabalho da pessoa pode não trazer nada que a interesse, ou que interessa minimamente, né? Então ela faz algo insatisfatório. É a mesma coisa quando você estuda, você tem que estudar para cumprir tabela, porque você precisa adquirir um dado conhecimento, mas você é só para ir adiante. E isso aí pode ficar. Ou a pessoa que estuda, faz o processo de estudo achando que vai tirar prazer do processo. O processo do estudo pode ser extremamente prazeroso quando você tem um resultado, que é o conhecimento, a modificação do que você pensava. Quando você assiste uma aula, você está estudando. Então, quando você entrou naquela sala de aula, ou na tela do computador, com um dado conhecimento, uma dada postura, e sai dali com outro conhecimento, com outra postura, com um modificado, então aquele processo do estudo, seja ter assistido uma aula, lido um livro, ter ouvido um experto, ter visto na internet uma videoaula ou de outra forma, aquele processo te deu algo, te adquiriu algo, você gostou? Aquilo é interessante, de alguma maneira aquilo é bom para você consegue ter prazer com aquilo, aí sim, o estudo, tal como o trabalho, é prazeroso. Não é um mecanismo do estudo ou de outro trabalho, que é um trabalho, ou de outro trabalho que é o prazer. São as consequências daquele trabalho, daquele estudo, daquele trabalho, é que vai ser bom, vai ser legal ou não. E essas consequências, o que é bom para mim pode não ser para o outro, né? Então tem muita gente que se frustra porque a consequência do trabalho dela, e aí que inclui o estudo dela, pode não ser, ela até adquire coisas que não a diz nada, ou que ela só está cumprindo para os outros, não para ela, que não é satisfatório. Já se ela faz trabalho de coisas que produzem coisas satisfatórias para ela, seja no aspecto filosófico, seja econômico,
seja lá o que for no psiquismo dela, mas aí o trabalho em si é legal. E aí os dissabores do trabalho, os suores produzidos pelos trabalhos, o cansaço produzido pelo trabalho, não vai apagar o brilho da consequência do trabalho, e ela vai gostar do que ela faz. E o estudo é um trabalho, então a consequência, que é adquirir conhecimentos, valores, ou ratificar, ou modificar, conseguir habilidades, conseguir raciocinar para produzir competências e resoluções, se o que você está conseguindo é satisfatório, aí o estudo está sendo satisfatório. Porque querer prazer no estudo pelo estudo é ilusório, não vai conseguir, porque é algo que você tem um monte de coisa na sua vida que seria muito mais prazerosa do que você está ali, né? Mas as consequências que você pode ver de imediato, você pode ver no final, você pode ver em cada etapa do seu estudo, você pode ver no final, pode ver mais adiante, mas as consequências e qual a sua afetividade, qual a sua emoção, que tipo de emoção que você tem com essas consequências, é que vai dizer se o estudo foi legal ou não. Mas a nossa vida, mesmo que não seja de caráter formal, a gente está estudando sempre. E uma outra forma de aprendizar, está aprendendo sempre. Se não for pelo estudo em si, pode ser pela experiência, você viver coisas que você fez, virou uma escola. Por isso não dizem que a vida é uma escola, então você teve experiências de determinadas coisas, e essas experiências você não aprendeu nada com ela, não estava disposto a aprender, ou não foi suficiente, pode ficar tranquilo que essas coisas, sobre outro formato, sobre outro estilo, mas as coisas vão acontecer até que você aprenda, e aí você lide melhor, tenha competência para lidar melhor com aquelas situações que geralmente são situações desagradáveis e ruins, mas que fazem você ir para frente, te motivam a ir para frente. Então você pode ir pelo método de estudo, você pode aprender com a experiência. Isso que é importante, os estágios. Você estuda a teoria e vai para o estágio. Quando você vai para o estágio sem a teoria, sem o conhecimento da teoria pelo estudo, o estágio vai te dar uma aprendizagem, porque a experiência te dá, a não ser que você esteja ali só de corpo presente, de maneira apática. Se você não está de maneira apática, pelo contrário, está de maneira simpática com o seu estágio, você vai aprender um monte de coisas. Mas a sua aprendizagem seria muito mais profunda e com maior significado se prévio ao estágio você tivesse um estudo. Então, há um autor que dizia que o estágio, a experiência, sem um estudo prévio, em determinadas situações, principalmente as de formação profissional, ela seria igual uma nau num mar de calmaria. Ou mesmo no mar revolto. Você, no mar de calmaria, fica parado, uma nau da vela, está tão calmo que não tem vento, você vai ficar parado, aí o vento, que é o mar, ou se for uma tempestade, te joga para um lado, joga para o outro, mas você não tem o controle, você não consegue dominar aquilo. Já se você tem um estudo, e aí vai para a prática, você aperfeiçoa o seu estudo, você ratifica e a aprendizagem se consolida, se amplia. Então, o ideal é que estejam os dois associados. E só o estudo te reduz bastante. Você pode chegar até o dado local só com o estudo, mas dependendo da área do conhecimento, o estudo sozinho, sem o estágio, sem a experiência, muitas das vezes pode dar uma falsa sensação que você consegue resolver uma dada situação, que você conseguiu aprender determinadas coisas, que na hora H você vai resolver, e aí você, na hora H que tem que resolver, você viu que não, a sua competência não era tão boa assim, porque o seu estudo não foi tão legal, ou não foi o suficiente para te permitir aquela competência, né? Você estudou tudo sobre a aplicação de uma injeção, ou de colocar uma criança para fazer lá uma radiografia, pois estudou, bacana, sabe tudo, mas na hora de aplicar, pode ser que só com o estudo você faça, mas se você teve uma experiência prévia, alguma experiência num modelo controlado, supervisionado, todo bonitinho,
você não só vai, olha, eu estava sabendo mesmo que eu fiz tudo bonitinho, e aí vai ratificar e vai transformar aquilo de uma maneira. Se não foi prazeroso até ali, com certeza, saber que mandou bem vai te fazer você ficar mais prazeroso, e quando você tiver que ir à Vera, vai ser satisfatório e vai dar certo também. E se tem algumas coisas que não te chamou a atenção no estudo, mas quando você foi para a prática, você percebeu que não conseguiu resolver, aí a coisa muda de figura, né? Porque aí você vai ter os obstáculos, aí nem que você tenha que estudar outra vez, ou tenha que raciocinar, e aí você vai aprimorando a sua aprendizagem, e aí quando for a Vera para a situação real, né, você vai ter com certeza consolidado a competência. Então, a aprendizagem também se faz com a experiência. E faz com a formação, né? Você se formar, a formação é você fazer estudos sistematizados, como você faz um curso técnico de enfermagem, por exemplo, o que se faz dentro do curso técnico de enfermagem numa disciplina, por exemplo, as relações interpessoais, entender as relações interpessoais, entender a mente do indivíduo é na psicologia. Então você faz algo de maneira sistematizada, que é tudo para fazer um fluxograma para facilitar, né, feito por espertos, para facilitar a sua aprendizagem. Aí vamos para a aula de técnica de aprendizagem. Não é uma coisa jogada. A aprendizagem é que tudo tem uma sequência lógica. Então, essa sequência lógica visa o quê? A você ter uma formação básica em aprendizagem, que visa isso faz parte de uma disciplina maior que estuda as relações interpessoais, dão as bases para o entendimento psíquico dessas relações interpessoais, e depois você, na sua vida, que aí você vai poder exercitar isso em diversos estágios que vocês vão fazer ao longo do curso, e consolidando a experiência, e depois vocês, quando forem para a prática da profissão de vocês, ou para entender o processo de vocês dentro da formação de vocês, ou as relações entre as profissões de vocês, se vocês resolverem competências, né? Resolverem situações, ou seja, terem competência para resolver, não é resolver competência, é um termo equivocado, você ter competência para resolver essas situações, sinal que você fez um trabalho muito bem feito, né? Ou percebeu que a sua competência não foi tão boa assim, que deixou a desejar, mas você perceber que tem que voltar ao estudo, mesmo que já tenha se formado, também está valendo. O pior é o ignorante, que não tem competência para fazer coisas que deveria ter, não tem competência alguma, e ele ignora tanto que ele não consegue nem perceber que ele precisava ter aquela competência, que algo está falhando. Aí nada funcionou nesse estudo de formação aí, que vai no espiral, aprofundando, tem toda uma técnica, né, de estudo aí de formação. E vai formando também à medida que você vai tendo capacidade, né? Que uma coisa é você ensinar o que é um raio, um trovão para uma criança pré-escolar, outra coisa para um adolescente, outra coisa para um adulto. E outra para um adulto que se interessa ou que precisa da meteorologia para a sua formação. Então, o aprofundamento, o tipo de aprendizagem vai se adquirindo durante a formação do indivíduo, vai se consolidando, e isso tudo é aprendizagem. E por fim, raciocínio. Raciocínio é assim o mais aperfeiçoado da aprendizagem, mas consolida a aprendizagem. Você pega a memória, pega experiência, pega conhecimentos que você acabou de adquirir, conhecimentos antigos, coloca tudo no liquidificador, bate, e aí você chega a conclusões. E se aquelas conclusões forem corretas, você aí vai resolver as competências aí que acontecerem de maneira na sua vida profissional, e se o seu raciocínio foi corretíssimo, né? Aí o raciocínio é corretíssimo porque ele é fruto de algumas coisas específicas suas, que você aprende ao longo dos anos, que às vezes não tem nem a ver com aquela área específica do conhecimento, e mais do que você estudou, que experimentou, etc, etc. E aí, se o seu raciocínio for corretíssimo, você com certeza vai mandar muito bem ao resolver as situações, vai ser muito competente em resolver as situações. E às vezes o estudo, a experimentação foi tudo legal, mas você tem algum problema físico ou de outra natureza, que a gente vai estudar o raciocínio bem lá no finalzinho dessa sequência de aulas sobre aprendizagem, e aí isso vai ficar mais claro. Mas se alguma coisa atrapalha o seu raciocínio, aí boa parcela do que se aprendeu pode não ficar tão legal assim, se transformar em competências tão eficientes assim,
né? Então, agora, o raciocínio sem uma experiência prévia, sem informações prévias, vai ser muito difícil também. Então, é tudo, não tem um elemento que é o mais importante, é tudo uma sequência. Então, e outra coisa é a observação. Vocês vão observar que as crianças cardiopatas, que ainda estão no processo de cura, ainda não se curaram, as cardiopatas, ou que têm outras limitações físicas, ou mesmo adolescentes, elas vão ter uma capacidade de aprendizagem muito grande, desde é claro que isso não atrapalha o funcionamento cerebral, porque elas são bem observadoras, elas param para observar. Os tímidos, eles param para, a não ser que tenha um grau de timidez tão grande que a pessoa até fuja. Não, mas se ela simplesmente não fala, mas ela presta atenção no que fala, e não tem nenhum problema de raciocínio, ela vai aprender, vai experimentar muito mais do que geralmente um que fala pelos cotovelos, né? E não para. Então, é muito comum crianças que não têm problemas cerebrais, nem psíquicos, mas que têm uma limitação física durante um tempo da sua vida, terem uma evolução de aprendizagem muito maior do que as outras, porque elas observam. E a observação também é importante no processo de aprendizagem. Então, o que é aprendizagem? É o processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos ou valores são adquiridos ou modificados. Modificados, quando a gente diz é intensificados, ratificados. Sempre quando a gente ratifica, ou seja, diz que é aquilo mesmo, a gente sempre acrescenta alguma coisa que confirma aquilo. Ou modificados porque a gente tinha um conhecimento prévio que viu que estava obsoleto e mudou. E isso tudo é resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Bem, a psicologia da aprendizagem não acabou. O que é aprendizagem, a gente deu assim um norte, mas ainda tem algumas coisas para falar sobre esse item, mas falaremos isso no próximo vídeo, no terceiro vídeo sobre aprendizagem. Eu aguardo vocês lá.